Achou que a gente ia falar de Copa do Mundo? Achou errado, otário. Boteco do Rock. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa saideira. Está começando mais um Boteco do Rock, o seu podcast sobre cerveja e música pesada. Compondo a mesa aqui comigo está meu amigo Ricardo Cunha, que está tomando uma gelada em Fortaleza, no Ceará. E fazendo a conexão Curió-Toronto, está aqui também em Sidney Alencar, que fala diretamente das terras geladas do Canadá. E hoje o nosso convidado especial é ninguém mais, ninguém menos do que ele, Rogério Ribeiro Olama. Olama! Bem-vindo, Rogério. Olá. Como é que era aquele teu slogan, Gatinho da 2000? Esqueci. A ideia é fazer um para cada podcast, mas deu certo. Ele que está falando diretamente da Disneylândia dos Papudinhos, conhecida como Cidade 2000, um bairro, não é um bairro, é praticamente um quarteirão de bares, né, Rogério? Exatamente. A cidadela dos Papudinhos. E eu ouvi dizer que você está tomando, porque quando tem aquelas comemorações de Natal, né, Réveillon, festas, feriados de final de ano, sempre tem no outro dia aquele RO, né, que é o famoso resto de ontem. E você estava me falando que está bebendo o resto de ontem, como é que é isso? É, exatamente. Ontem veio um amigo meu pra cá, né, que vocês conhecem, o Gidenberg. Ele trouxe também um vinho bastante refinado, né, trouxe umas garrafas de São Brás. E aí, rapaz, ontem foi o jogo não sei quando é que vai ao ar, né? Mas ontem teve o jogo do Brasil com a Sérvia. E eu fui no supermercado e só tinha 6 Heinekens, né? Que é a cerveja que eu gosto, que a gente gosta, né? E aí eu tive que fazer o complemento, né? Lembra quando a gente era pequeno, né? A mãe dizia, tem pouca mistura, vamos complementar com ovo. Tinha ouvido isso a infância toda, acho que todos nós, né? Pois é, aí o meu ovo ontem foi devasso, né? Eu tô numa ressaca desgraçada. E o pior é que ainda sobrou delas e só tem isso pra eu beber em casa. Muito bem, mas ele está aqui bravo, combatente, tomando uma com a gente e passando a bola pro nosso amigo aqui, Ricardo. Ricardo estava contando aqui antes de começar a gravação que ele está tomando uma cerveja excelente, mas que tem um pequeno problema, né, Ricardo? Pois é, eu tô tomando a Stella Artois, né? É uma cerveja ótima, o único problema é que é pouca, né? Você tá tomando a garrafinha aqui, quando você começa a tomar o gosto, aí acabou. Muito bem, e eu, na minha missão aqui de tomar todas as cervejas do Canadá, hoje eu peguei uma Yuzu Pale Ale, que segundo o rótulo aqui tem lúpulos japoneses e tem umas características cítricas, é bem legal, eu vou depois colocar. Essa vez eu prometo que eu vou colocar no post, porque todo podcast eu falo que vou colocar as informações da cerveja no post, nunca coloco, mas dessa vez eu prometo, uma cerveja bem refrescante, apesar de ser uma Pale Ale. Mas aproveitando a deixa que ontem foi o jogo do Brasil, qual vai ser o tema do nosso podcast de hoje, cara? Você achou que a gente não ia falar de Copa do Mundo? Achou errado? Pois é, cara. Hoje a gente tá com um tema aí que é super interessante, né? E aproveitando esse clima de Copa do Mundo, a gente vai fazer a nossa própria Copa também aqui, né? Só que a nossa Copa, claro, é falando de rock e metal. Então a gente vai fazer uma Copa do Mundo aí com todos os discos do Iron Maiden. É isso aí, aproveitando que a gente acabou de ter o último jogo da fase de jogos da Copa do Mundo, fase de grupos da Copa do Mundo, e eu tô pra variar na frente no bolão, apesar de ter esquecido de colocar alguns palpites, alguns jogos. A gente vai aproveitar que, olha que coincidência, o Iron Maiden ele tem 16 discos de estúdio, então dá pra fazer direitinho um emparelhamento aí, um playoff, um mata-mata de 8 jogos, né, as oitavas de final. Então é isso que a gente vai fazer hoje aqui. Vamos utilizar um gerador online automático chamado Tournament Bracket Generator, parece coisa do Cacete Planeta, né? Coloquei todos os discos aqui do Iron Maiden e vou colocar para gerar automaticamente, seja o que Deus quiser. E aí a gente vai conversar chave a chave qual disco merece seguir em frente, baseado unicamente na nossa opinião pessoal de merda. E aí no final do programa vamos definir quem vai definir qual
Vamos definir qual vai ser o disco campeão, o eleito melhor disco do Iron Maiden, na nossa opinião. Beleza? Boteco do Rock. Bom, então vamos lá, Ricardo. Rogério, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para vocês não dizerem que eu estou roubando. Não sei se o Rogério vai conseguir ver, mas o Ricardo com certeza está vendo aqui na minha tela os discos. Está vendo aí, né, Ricardo? Sim, sim. Então vou colocar aqui, apertar o botão de generar e vamos lá para o que Deus quiser. Em produção, bota aí o som do programa. Como era aquele programa do Silvio Santos, do peão? Roda, peão. Aquele do vídeo do Neymar, cara. É o do Neymar. Então roda, peão, e vamos lá. Pufo. Roda a roleta. Geradas as oitavas de final aqui. No primeiro confronto temos Brave New World vs Dance of Death. Segundo, Caraca. Iron Maiden vs The Final Frontier. Terceiro jogo, No Prayer for the Dying vs Peace of Mind. Isso aqui é fácil, mas vamos deixar lá pra frente. Quarto, Virtual Eleven vs Seventh Son of a Seventh Son. Quinto jogo, Fear of the Dark vs Killers. Sexto, Power Slave vs The X Factor. Sétimo, The Number of the Beast. Sétimo aqui, The Number of the Beast vs The Book of Souls. E oitavo, Somewhere in Time vs A Matter of Life and Death. Tô achando que teve aqui uns cabeças de chave, hein? Cara, eu tô achando que teve aí umas chaves aí que foi comprado, cara, o resultado. Então vamos lá, começando agora. A partir de agora, começando o Iron Maiden World Cup Round 1 Fight! Excellent! E aí, galera? Primeiro jogo aqui, Brave New World e Dance of Death. Quem quer começar, Ricardo? Rapaz, eu sempre tive uma paixão, assim, pelo Brave New World, tá certo? E o Dance of Death sempre me pareceu um disco assim, muito a miúde, né? Então, pra mim não tem nem muito o que conversar não, aí, certo? É Brave New World 2, Dance of Death 0. Mas eu acho que o Dance of Death ele começa já aqui com gol contra por conta daquela capa, né, não, Rogério? Boa. Exatamente. A capa foi feita pelo sobrinho de um dos integrantes, né? Que tinha acabado de ganhar lá o seu Pentium 486. E que capa bosta, né? Uma banda que, assim, é engraçado o Iron, né, cara? Que se você pegar, assim, quantas pessoas no mundo já ouviu falar de Iron Maiden, né? Você vai colocar lá de 10, né? Onde 4 ouviram a banda, mas todos conhecem pela imagem, né? Pelo cuidado, né, que eles têm com a parte visual, com a criação do Ed e tudo. E eles dão uma patada pra trás dessa aí, que foi essa capa horrorosa. E o Brave New World, pra mim, ele marca um golaço ali, porque começa com, se eu não me engano, com The Wicker Man, né? A primeira música. Tem outros clássicos como Ghost of Navigator. Blood Brothers, né? Blood Brothers. Sabe que eu não gosto muito de Blood Brothers? Blood Brothers. Eu sabia. Pra mim é pelo menos. Falei pra provocar. Os shows que eu fui. E pra mim, Blood Brothers, apesar de ser emoção. E primeiro que nome difícil de dizer, né? Eu vou chamar de bebê. Blood Brothers, bebê. Eu não consigo falar Blood Brothers, não. Pra mim é o ponto fraco do show, sempre dá aquela anticlímax, mas o resto das músicas. Quero fazer uma pergunta: onde é que vocês estavam quando foi anunciado que Bruce Dickinson e o Adrian Smith estavam voltando pro Iron Maiden? Putz, cara, não faço a menor ideia. Mas eu lembro bem dessa. Eu comemorei, né? Mas não sei o que eu tava fazendo, não. Cara, eu lembro que. Eu não lembro exatamente quando foi anunciado, mas eu lembro que eu estava. Acabado de me mudar pra Fortaleza, acho que em 97, se não me engano, né, que foi anunciado. Eu lembro que eu tava, na verdade, na casa do meu irmão,
E eu tava olhando no computador, na velha internet de escada, sábado, depois de 2 horas da tarde, naquele pulso único. E aí eu entrei no site do Iron Maiden e tava piscando, só as fotos assim, mudando. Aí vinha a foto do Steve Harris, a foto do Yannick, a foto do Nico McBrain, do Dave Murray, todos os integrantes. E aí por último vinha era 2 quadradinhos assim, feinho, as fotos dos integrantes. E por último vinha 2 quadradinhos com só 2 silhuetas e um ponto de interrogação assim no meio. E aí você ficava imaginando, caraca, que é isso? Tem alguém entrando na banda, alguém voltando. Aí você parecia quando você estava assistindo o jogo e aí alguém era substituído, você não tinha visto direito quem tinha saído, você ficava olhando então, peraí, quem foi que saiu, quem foi que voltou? Não, tá todo mundo aqui, não saiu não, peraí, o Neymar não saiu, o Paulinho não saiu, o Felipe Coutinho não saiu, peraí, o Romário tá voltando? Como assim? E aí você olhava, não, mas são 2, além do Romário, quem mais tá voltando? O Ronaldo também tá voltando, como assim? E aí começaram todas as Vampeta tava voltando. Podia ser Vampeta também, né? Quem seria o Vampeta? Não seria o Blaze, né? O Blaze tinha acabado de sair, seria o Paul Dayano, talvez? Possivelmente. E aí foi anunciado pouco depois que a Bruce Dickinson e o Adrian Smith estavam voltando e que ia sair disco novo, Brave New World. Então... Cara, fiquei feliz com a volta deles dois, viu, cara? Fiquei muito feliz. Quem não ficou, né? Mas isso aí acho que é prego batido e ponta virada, né? Não tem nem muito o que conversar, né? Isso. Eu tenho um desafio, Rogério. Me diga aí de cabeça uma música do Dance of Death. Eu não sei se sai esse meu peidinho de boca no áudio aí. Não tenho a menor ideia. Com certeza vai sair. Bota. Tem uma música com o nome Dance of Death, tem? Tem. Se tiver, Rogério, é só falar Dance of Death. Não, desafio perdido. Vou passar essa vergonha não. Caraca, então. Pois eu sei dizer uma música aí que eu. Tu tem um discutido tudo, né, Ricardo? Cara, tem uma música que eu achei que essa música ela tá no disco errado. Ela poderia estar em qualquer clássico do Iron Maiden. Caiu aqui. Pra mim essa música aqui é fodástica. Vou falar o nome dela. É Face in the Sand. Essa música é muito show, cara. É uma puta música. Ai, que eu não conheço, a cabeça não lembro. Pois então fica aí pra vocês escutarem depois. Simples assim, né? Seus merda. Pois beleza, então essa aqui não tem mais discussão, né? Nesta disputa Brave New World passa pra frente, Dance of Death fica pra próxima eliminado pra disputar de repente outra Copa aí com os piores discos do Metallica em outra edição. Então vamos seguir aqui em frente. A próxima. Eu acho que teve uns cabeça de chave nessa disputa aqui, viu? Porque a chave agora é Iron Maiden versus The Final Frontier. E aí, Rogério? Alguma dúvida? Esse jogo aí, mas eu digo, o Final Frontier aí, ele é o México contra o Brasil nessa Copa agora, cara. É um disco que iria muito pra frente se não esbarrasse na porra de um time camisudo como é o Brasil, né? Eles já estão desanimados lá, né? Esperando mesmo só a hora da morte, esperando uma cagada, alguma coisa para poder passar, mas eles já estão meio se conformando de que não passam, né? E aí, bicho, é um grandiosíssimo disco. Deixa eu ver se eu não errar aqui, pra mim é o Final Frontier é o melhor disco depois da volta do Bruce Dickinson, mas aí esbarra na porra de uma parede, né? De uma parede de cofre, né? Mas aí começou logo uma polêmica. É melhor do que o Brave New World? De muito. Já tá antecipando aí alguns resultados, né? Que eles vão se encontrar talvez na próxima chave, nas quartas de final. Pois é, mas aí infelizmente ele vai ter que ficar, né? Porque o oponente aí não dá. Então fica aí o Final Front aí como o México que vem com um time lindamente louco, né? Lindamente louco, meio suicida, bonito de ver, mas aí esbarrou muito cedo em um oponente muito forte. Aí o Final Front vai ter que ficar
para a próxima Copa aí. Vocês viram lá a farra do embaixador coreano no México? A galera foi lá e foi cantar, gritar e fez ele tomar uma dose de tequila em agradecimento a ter eliminado a Alemanha. É das coisas que faz com que você seja completamente incapaz de ser indiferente à Copa do Mundo, né? É verdade. Aquela farra foi maravilhosa, eu fiquei emocionado. E aí, Ricardo, alguma dúvida? Iron Maiden versus Final Frontier? Cara, eu achei que essa analogia do Rogério aí foi muito feliz, até porque parece que o cara já tá profetizando aí o resultado para o próximo jogo, né? Onde o México Suicida vai enfrentar um paredão aí pela frente, né? Tomara que isso aconteça. Né? E eu sou obrigado a concordar com o Rogério, né? The Final Frontier é um excelente disco, mas, cara, os dois primeiros discos do Iron Maiden, eles são imbatíveis, né? Então, eu acho que também quem passa para a próxima fase agora é Iron Maiden. Muito bem. Eu acho que não tem muita dúvida aí não, né? No Iron Maiden tem clássicos ali do começo da carreira. Ainda não vamos esquecer que com o Paul Dayano, né? Tem muita gente que é fãzaço do Paul Dayano até hoje, tem muita gente que prefere o Bruce Dickinson até a morte. Mas eu também vou ficar com... Cara, eu tô em dúvida, sabia que eu colocaria um empate aí. Eu gosto muito do Final Frontier também. Tem fã, que lindo! Tem fã aí que vai me xingar, mas não sei, o Final Frontier tem um cantinho especial no meu coração. Aquela introdução morta de longa, de horrível no começo, mas que vai criando uns climas, principalmente no show. Depois, não sei se vocês repararam na primeira música, na Final Frontier, ela tem um violão de aço ao fundo. Eu acho aquilo sensacional. Eu acho perfeitamente compreensível esse argumento. Eu acho que, inclusive, você tem o direito de colocar isso aí, né? Mas você bota batido, né, cara? Já são 2-1 e pronto. Quem passa para a próxima fase é o Iron Maiden e acabou. Beleza, então vamos seguir aqui para a próxima. Essa rodada aqui é meio goleada, né? Não sei, eu acho que foi meio cabeça de chave, foi meio marmelada esse sorteio aqui, porque, vamos lá, No Prayer for the Dying versus Peace of Mind. O que vocês acham? Ricardo, dá para entrar? Cara, eu gosto muito do Pray for the Die, viu? Quando eu ouvi a primeira vez, eu fiquei assim, muito meio que comovido com a própria faixa No Pray for the Die, né? Ela tem um apelo, assim, eu gosto muito dela. E tem algumas outras faixas ali que eu acho interessantes também, né? Eu vou até citar aqui as faixas que eu gosto, só para justificar melhor o meu voto. Esse disco tem aqui, ó, No Pray for the Dying, Public Enemy, Number One, Fate's Warning, Run Silent, Run Deep, Mother Russia. Eu gosto muito de todas essas músicas aí, mas ainda assim ele não consegue chegar nem aos pés aí do Peace of Mind, cara. Realmente, o Peace of Mind seria um disco clássico ali, que sempre dá goleada em todo mundo. Pode não aparecer de vez em quando, né? Mas tá sempre sendo lembrado. É o que? Seria mais ou menos o Uruguai ali, que sempre tá beirando alguma coisa, mas não chega muito longe. Será que o Peace of Mind vai ser assim? Cara, eu apostaria minhas fichas no Peace of Mind, viu? Eu não sei aí, futebol, né? É muito imprevisível, né? Então pode ser que ele tropece lá na frente, né, e não chegue em lugar nenhum. Mas pra mim, Peace of Mind chegaria pelo menos ali nas quartas de finais. Então aqui pra mim é uma goleada. Eu não gosto nada do No Prayer for the Dying. Eu não consigo, já tentei lutar muito, mas não sei, pra mim é uma fase ali. É engraçado como quando você começa a analisar uma banda que tem uma história longa, né? Como alguns discos eles são realmente muito sintomáticos da fase em que uma banda vive, né? Pra mim o No Pray for the Dying é exatamente o que a banda estava passando ali. A saída do Adrian Smith, o som não é muito definido. Apesar de ter tido o Fear of the Dark depois, o Bruce Dickinson logo em seguida iria sair, a entrada do Ian, não sei, pra mim é um disco que não é muito definido. O Rogério, eu sei que gosta de algumas faixas desse disco. Não, algumas faixas nada, eu adoro esse disco. Também acho que é
uma covardia, né? Que pra mim podia ir adiante, mas ele não vai passar mesmo não. Contra o Peace of Mind, que é um disco impecável, né? É imaginar, eu sempre eu já falei só pra vocês, né? Mas eu tenho uma relação afetiva com o No Pray For The Dying, porque foi o primeiro disco do Iron que eu ouvi, né? Eu nunca tinha ouvido falar em Iron Maiden, e eu tava naquela fase de adolescência de que você é aquele triturador de papel, né? O que joga lá você rasga. E aí eu lembro que eu já conhecia, né? Eu conhecia o Guns e tudo, e aí um amigo meu me emprestou 2 discos para eu ouvir. Um deles era o No Pray For The Dying e outro era um disco do Asa de Águia, que tem um triângulo na capa. E assim, ó, eu olhei as 2 capas, né, e obviamente me interessava mais, né, pelo Ed saindo, segurando o pescoço do coveiro. Você olhava pro disco do Asa de Águia e era tão alheio quanto o disco do Iron, né? E aí eu levei os 2 para casa para ouvir, né? Incrível, né, cara? Você pega 2 discos assim e a ignorância às vezes é uma bênção, né? Sabe, botei um e depois botei o outro, né? Esperando que os 2 fossem rock, né? Mas aí eu gosto muito, olha, Tail Gunner, a faixa título, Breaking On Down to the Slaughter, músicas fantásticas que poderiam estar em qualquer disco que vai ganhar a porra desse campeonato, mas Peace of Mind vai estar nas cabeças, né? Porra dos campeonatos. Então, Peace of Mind com Where Eagles Dare, que é uma das minhas faixas favoritas de todos os tempos da Iron Maiden, Revelations, Flight of Icarus, The Trooper. Não tem jeito não, desculpa aí, mas No Prayer for the Dying vai ficar pelo caminho. Peace of Mind segue! Excellent! Agora, nessa chave aqui desse jogo, vocês querem conversar? Virtual Eleven versus Seventh Son of a Seventh Son. Cara, essa honra aí eu vou deixar pra você, viu? Já que eu já comecei um e o Rogério outro. Cara, pra mim o Virtual Eleven é um disco vergonhoso. Não é que ele seja ruim, é porque, não sei, dá uma vergonha alheia de tudo naquele disco ali. Você sabe que o Blaze, ele não tava mais tão assim na banda, nos shows ele não conseguia alcançar as notas do Bruce Dickinson, ele não conseguia impor o estilo dele nas músicas, apesar do The X Factor, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ele fez um bom trabalho. Então o Virtual Eleven eu não consigo, não me desce, não tem faixas boas. Tem Future Real ali, mas aquela faixa zona clássica de abertura, rápida. E convenhamos, né? Seventh Son é um clássico que não tem nem o que comentar. Tem faixas, começa logo, é uma história, né, para começar um disco conceito. Começa com Moonchild, que puta que pariu, que faixa aquela. Tem a faixa título, Seventh Son of a Seventh Son, The Evil That Men Do. Não tem o que falar, a capa é sensacional, a arte é sensacional, a turnê foi demais, tanto é que eles repetiram agora a Made in England. Pra mim aqui é um 7-1. Aliás, não sei nem se o Virtual Eleven faz um gol aqui. Talvez pela capa. Pronto, vou dar esse golzinho aí pra capa do Virtual Eleven, foi bem legal. É justamente porque menciona o Brasil na capa, né? Exatamente. Como tem a ver com o nosso tema aqui, tem lá a Inglaterra e o Brasil jogando. Então é um golzinho ali. É o golzinho do Panamá no final do jogo, mas pra mim aqui é um 7-1. Não adianta perder tempo com o Virtual Eleven. O Cid soube resumir bem aí, né? É um disco que só tem capa, né? Dentro não tem nada, né? Você comprava na loja, levava pra casa e abria e não tinha nada dentro da capa, né? Cara, pois eu quero registrar aqui uma coisa aqui, certo? Com qualquer banda que eu escuto, né? Qualquer disco, aliás, eu tô tentando acabar com esse negócio dessas opiniões preconcebidas. Quando chega alguém pra mim e diz que o disco é ruim, aí é que eu sinto vontade de ouvir mesmo, né? Pra ver se é ruim mesmo ou se salva alguma coisa, né? Mas são 20 anos de ruindade, mano. É 98, já são 20 anos, né? Não é coisa preconcebida, não. Calma. Não é nada pessoal, né?
Mas eu consegui achar uma faixa ali que pra mim ela é maravilhosa, cara. E eu queria, eu não sei se vocês vão concordar, provavelmente não. Mas The Klezmer, pra mim, ela é um clássico que na voz do Bruce Dickinson ela ficou muito melhor. Mas ela não deixa de ser clássico com o Blaze, não. É legal aquela faixa, eu acho muito repetitiva, ficou refrão direto, né? Aliás, se bem que refrão é pra ser repetitivo, né? Mas. O Virtual Eleven, pra mim, assim, mostra muito mais, assim, o lado humano da coisa mesmo. Por cima da autocrítica, pra poder construir um contato com gravadora, né? E o pior, assim, né, é passar por cima de autocrítica enrolando, né? Porque as músicas são imensas, que vêm de lugar nenhum e que também não vai para lugar qualquer. Então, assim, me deixa triste, não sei não sei o que é mais, se é falta de autocrítica ou é achar que os outros são otários mesmo, fazer aquilo. Pronto, agora definiu bem, realmente parece um disco que vem de não sei que lugar e também não sei que vai para lugar algum, né? É um disco meio perdido assim. Então segue o jogo, goleada aqui, Seventh Son, Nova Seventh Son, passa sem sustos nenhum na torcida e segue para as quartas de final. Vamos para a próxima. Agora a gente vai começar a falar sério. Agora tem um clássico. Agora vamos falar nada mais, nada menos do que um disco que foi lançado em 92. Foi o último disco com o Bruce Dickinson antes da saída dele. E que até hoje tem uns discos que tem algumas faixas que eles não saem dos setlists. E esse disco tem a faixa homônima que não sai dos setlists do Iron Maiden de jeito nenhum, que é Fear of the Dark. Mas do outro lado nós temos Killers, que é para muitos considerado como um dos clássicos também do Iron Maiden. E também tem muita gente que diz que como o Sepultura acabou no Esquizofrenia, tem muita gente que fala que o Iron Maiden acabou no Killers, né? Porque era só mais punk, né? E aí, quem quer começar? Eu vou ficar aqui na prorrogação. Rapaz, é difícil, hein, cara? Eu vou começar porque tem um apelo muito forte aí. Esses dois discos pra mim aí seria digno de empate, tá certo? Mas tem um pormenorzinho aí que vai decidir o meu voto, né? Cara, eu estava lá no Paulo Benevides quando eu comecei a gostar de rock. E o Killers foi um dos primeiros discos que eu ouvi depois que eu saí daquela fase de Guns N' Roses, né? E pra mim era muito contagiante esse disco, eu não conseguia parar de ouvir. Era uma coisa impressionante, aquela energia punk, né? Aquela coisa toda lá. Embora o Steve Harris teime em dizer que não foi influenciado pelo punk, né? Eles foram sim lá no início. É belíssimo e tal. Mas Fear of the Dark, ele marcou um momento da minha vida que foi pra lá de especial, que é quando eu viajei pra São Paulo, né? E eu fiquei 2 meses lá em São Paulo e eu não tinha muito com quem conversar, não. E no rádio tocava metal 24 horas por dia, né? Pelo menos tinha rádios lá específicas para isso. E eu ouvia muito The Quick or Be Dead, ouvia muito. Eram muitas músicas do Fear of the Dark, né? Então praticamente aquilo dali me servia ali de consolo, né? Por estar longe daqui de casa e longe dos amigos, né? Marcou aquele momento lá que foi muito especial para mim e por isso o meu voto vai para o Fear of the Dark. Pai, The Quick or Be Dead é uma música assim, o cara dirigir, né? Se o cara estiver atrasado, coloca The Quick or Be Dead que você vai chegar na hora em qualquer lugar que você precisar chegar. Seja rápido ou morra, né? Você escuta aquela música ali, meu amigo, dá vontade de pisar fundo e acelerar e levar umas 2 multinhas. Eu também fico com... Eu acho que eu fico com... Cara, isso aqui é difícil. Eu acho que eu vou dormir e não vou conseguir sair de cima do muro. Pessoal, o Chris fala que normalmente eu fico em cima do muro, mas Fear of the Dark, o Killers... Mas eu acho que a faixa título, Fear of the Dark, pra mim, é o gol ali nos 47 do segundo tempo, é ela que desempata, porque, como eu falei, um dos primeiros discos que eu escutei até praticamente furar foi o Real Life Dead One, né?
E não tem como. Não tem um fã do Iron Maiden que se preze, que esteja escutando qualquer disco, ou esteja num show, que quando chegar a primeira parte do Fear of the Dark, não fale o que o Bruce Dickinson fala naquele disco ao vivo, né? Fear of the Dark. You. Não tem, todo mundo fala no show essa parte. Então, pra mim, Fear of the Dark vai passar aí com um golzinho na prorrogação aos 47 do segundo tempo, Rogério. Eu vou destoar mesmo sendo um voto vencido, né? Pra mim quem passa aqui é o Killers. É um disco sem nenhuma vírgula. Eu gosto muito. Que é uma coisa que você vai ficando velho, você vai conseguindo observar algumas coisas estando de fora, né? Quando você vai deixando de ser jovem, né? Porque quando você ouve os primeiros discos de grandes bandas, né? Em como os caras tinham ideias excelentes sobrando, né? E eu acho que o Killers é esse disco, ele é cheio de juventude e criatividade, né? Eu acho o disco absolutamente impecável. E o Fear of the Dark tem os seus méritos, sim, eu acho que, na minha cabecinha, né? É o primeiro disco onde o Iron flerta, mesmo que de longe, com algo do rock progressivo, né? Tipo, Afraid to Shoot Strangers, né? Eles começam a abusar muito bom, do tempo das músicas. É algo que eu admiro muito ali, né? Eles estavam no auge e muita gente se resguarda quando está no auge com medo de arriscar, né? Então ali eles fizeram, né, o primeiro álbum duplo deles, né, é longo disco. Tem uma das músicas do Iron que eu acho das mais lindas, que é Judas Be My Guide, mas ainda assim o Killers passa, assim não eu vou eleger o Killers só porque eu acho melhor, mas sem achar muito demérito no Fear of the Dark. Muito bom, então. E passa Fear of the Dark. Passa o Fear of the Dark aqui, como eu falei, aparentemente foi dessa forma mesmo, né? Golzinho ali no final da prorrogação, final nos acréscimos do segundo tempo. Então vamos lá, seguir para a próxima aqui. E essa chave, de um lado, temos alguns. Eu acho que esse aqui é aquele jogo que pode ser considerado fácil, né? Que tem uma camisa forte, mas tem um azarão ali que pode também desequilibrar o jogo. De um lado tem um candidato fortíssimo, eu chamaria o Brasil aqui, dos Iron Maiden, que é o Powerslave. Sempre é favorito, não tem muito o que discutir, sempre vai estar ali na cabeça de chave. E do outro, um disco que é querido por muita gente, que é da fase Blaze. Tem muitas faixas boas, até hoje tem faixas que são tocadas, cantadas pelo Bruce Dickinson, que é o The X Factor, lançado em 94, é isso? Exatamente. Quase, foi lançado em 95. Esse é o único disco que eu confundo as datas de lançamento. E aí, essa aqui eu acho aquele jogo fácil, né? É um jogo de camisa. É outro jogo que, como o Rogério definiu, o X Factor teve azar de encarar logo um grande de saída, né? Mas muito pouco mesmo. Aí é Brasil e Tunísia aí. Não, também assim não. O X Factor tem. O X Factor tem seus méritos, sim. É um disco bacana, mas deu de frente com uma pentacampeã do mundo. Aí não vai pra canto nenhum. Na Croácia ali, pelo menos, pô, tem Sign of a Cross, Man on the Edge. Também não é Tunísia, não. Eu digo só pela diferença entre os dois. Seria melhor eu colocar se eu pudesse colocar o X Factor como Croácia, eu precisaria de que o Powerslave fosse que eu tivesse um time melhor do que o Brasil para poder comparar. O Powerslave é foda também, né? Aces High, 2 Minutes to Midnight, Powerslave, Rime of the Ancient Mariner. Cara, eu chorei nessa música quando tocou no show lá em Recife. Rime of the Ancient Mariner. Putz, grila. Lá em Pernambuco. Rapaz, Sidney, durante muito tempo eu tive uma dificuldade para estabelecer
uma ordem de melhor para pior e vice-versa, sabe? Com os Iron Maiden. Eu não conseguia dizer quem era melhor e quem era pior, não. Mas hoje eu não tenho dúvida, não. O Power Slave é o melhor disco do Iron Maiden, na minha opinião. Olha aí o favoritismo subir na cabeça. Foi isso que tirou o título do Brasil em 2006. Isso acontece. Mas, bom, acho que definiu, não tem muito o que conversar, Power Slave, até porque o Power Slave e a turnê Somewhere Back in Time, o show em Recife, foi o responsável praticamente por estarmos aqui conversando neste podcast hoje, concorda? Exatamente. Então, uma história já contada anteriormente, nos conhecemos todos indo para Recife, cadê? Vocês já se conheciam, né? Eu e o Felipe, a gente se meteu aí, entrou na turma e até hoje tem essa amizade bonita, maravilhosa e etílica. Seguindo para a próxima chave, temos um confronto que também, eu acho que também não tem favorito aqui, não tem muito o que discutir. Estamos falando de um lado, talvez o maior clássico do Iron Maiden, um dos maiores, The Number of the Beast, primeiro disco com Bruce Dickinson, lançado em 1982, ano do meu nascimento, por isso que teve esse disco importante. E do outro, o disco mais recente do Iron Maiden, talvez um dos mais ou mais progressivo até hoje, o The Book of Souls. Ricardo, e aí? Uma dúvida? Cara, The Book of Souls ele é um disco muito bom porque, bom, ele representa um novo momento na carreira do Iron, né? O Bruce tinha acabado de se recuperar aí daquele câncer na língua, né? E o principal disso tudo aí é porque foi a turnê que nós tivemos aqui a felicidade de ver pela primeira vez na nossa cidade, né, cara? Uma coisa que ainda parecia impossível uma banda do porte do Iron Maiden tocar em Fortaleza. E foi na turnê desse disco aí. Então ele tem um significado muito grande, né, por causa disso. Mas não é ele que vai passar para a próxima fase, não, na minha opinião. Ok, a opinião do Ricardo. The Number of the Beast passa, na minha opinião também, não tem nem muito o que discutir, né? Esse disco de 1982 foi também o... Aliás, não foi o primeiro do Nico, né? O Nico entrou na bateria no Peace of Mind, né? Não sei porque eu sempre imagino que o Nico começou no The Number of the Beast, mas no The Number of the Beast ainda era o baterista original, Ricardo, não lembrei o nome, agora é um branco. Exatamente, Clive Burr, Invaders, Children of the Dam. Mas meio até voltou a tocar essa faixa nos últimos turnês. Children of the Dam. E ela é linda essa música. Show de bola, pesadona, lenta, né? Esse disco aí, é difícil você apontar uma música como ruim. Todas as músicas são boas. Run to the Hills and Hallowed Be Thy Name. Gambler talvez seja a mais com cara de lado B que existe nesse disco, mas ainda assim ela é uma boa faixa. E Hallowed Be Thy Name, um clássico, né? Clássico até hoje é tocado no set. Sim. Tem muita dúvida. Então vamos colocar aqui, passou para a próxima fase do Number of the Beast, para a gente não demorar muito aqui. A última das oitavas de final, Somewhere in Time versus A Matter of Life and Death. Essa aqui eu vou ficar um pouquinho em cima do muro também, cara. Cara, não, eu já tenho o meu favorito. Então manda aí. Bom, para começar, eu vou falar do que não vai passar. A Matter of Life and Death é um excelente disco. Mostra ali uma face ali do Iron que a gente não estava muito habituado, né? Um lance mais progressivo, músicas bem complexas, né? Muita história para contar, né? Mas diante de Somewhere in Time ele cai de joelhos. Mas cai com... Fall onto the knees. Cai com honra, né? Cai de maneira honrada. Cara, eu gosto muito desse disco. Eu adoro esse disco, porque pra mim, como você falou, ele mostra uma faceta bem diferente da Iron Maiden. Bem mais, digamos assim, soturna, um andamento mais lento, várias músicas. Tem uma música desse álbum que eu sou fascinado, inclusive também pelo videoclipe, que é The Reincarnation of Benjamin Briggs, que é uma das poucas, assim, uma das introduções longas do Iron Maiden que eu curto toda a introdução ali, porque ele vai criando um clímax para a entrada, quando entra aquele andamento pesado, lento, cadenciado, da bateria com guitarra. Cara, é muito foda essa música. É bom demais. É bom demais. Que nem diria o Paleira, né? É bom demais.
E esse disco aqui, né, que foi lançado, cara, não sei se você lembra, mas o Iron Maiden ele começou tocando na íntegra. Esse disco, a turnê era tocando o A Matter of Life and Death na íntegra. E aí não teve boa repercussão, a galera sempre nos shows ficava pedindo os clássicos, né? Toca o Number of the Beast, toca... Eu lembro que rolou umas tretas aí mesmo. 2 Minutes to Midnight, ok. E aí eles voltaram atrás. E eu acho que foi daí que surgiu a ideia que agora eles estão fazendo, desde o Somewhere Back in Time, 2009, eles fazem uma turnê com músicas clássicas, né, de discos clássicos, e uma turnê de um disco novo. Né, já falou sobre isso em episódios anteriores do Boteco. Eles fizeram a Somewhere Back in Time, depois lançaram um disco novo, depois fizeram a turnê do Made in England, depois lançaram outro disco novo, e agora estão fazendo a turnê Legacy of the Beast, que também estão botando mais músicas antigas na turnê, e imagino que talvez nos próximos 2 anos aí deve sair um disco novo. Sim, sim. Já estão compondo, né? Notícias aí dão conta que estão compondo. Verdade. Notícia boa hoje sobre o Iron Maiden é quando chega a notícia que eles não vão se aposentar nesse ano, né? Esse lance de se aposentar é uma brincadeirinha que as bandas costumam fazer, né? Até para manter vivo o interesse dos fãs aí. E falando sobre o Somewhere in Time, o que é que tem para falar deste disco clássico do Iron Maiden, Ricardo? 1986, né, cara? Foi um ano especialíssimo para o heavy metal no mundo todo, né? As grandes bandas todas lançaram discos excelentes naquela época. E eu acho que o Iron teve dois ápices na carreira dele, né? Um foi antes dos anos 90 e um foi depois dos anos 90, né? Eu acho que Somewhere in Time ele é um disco que representa bem o ápice, o primeiro ápice, né, do Iron. É um disco belíssimo, do começo ao fim, né? Alexander the Great é uma música fabulosa. Inclusive tem todas as músicas que eles vão voltar a tocar em algum momento, o Alexander the Great. Pois é, cara, eu não entendo porque é que nunca fizeram isso, né? Eles já tocaram Rime of the Ancient Mariner, né? Que parece que é muito mais complexa, né? E vamos torcer para que um dia isso ocorra, né? Eu li uma reportagem do Nico, uma entrevista do Nico falando que realmente Alexander the Great é uma das músicas mais complexas, complicadas do Iron Maiden se tocar ao vivo, mas que eles estavam considerando, né? Sim, sim. Então, só para dar um aperitivo aí, para você ficar com vontade de escutar isso na íntegra, a gente tem Caught Somewhere in Time, Wasted Years, Heaven Can Wait, Stranger in a Strange Land, Deja Vu e Alexander the Great. Só clássico, meu amigo. E se o Rogério não tem nada mais a pontuar, vamos passar aqui para frente como Somewhere in Time, vencedor. Passou aqui com uma agulhadazinha de 3-0 no Matter of Life and Death. Isso. Vamos para o próximo. Boteco do Rock. Seguindo agora para as quartas de final, Ricardo, temos aqui na primeira chave Brave New World e Iron Maiden. E aí? Aqui nós começamos a afunilar, os discos são bons, por diferentes motivos, diferentes fases, vai ficando difícil de escolher. Mas eu vou ser rápido e direto aqui. Nesse aqui, eu vou ficar com Brave New World. Pra mim, foi mais significativo. Não sei se tem as melhores músicas, mas pra mim foi mais significativo. Cara, o Rogério ia ficar com o nosso voto de Minerva, viu, cara? Porque pelas mesmas razões do bloco anterior, eu vou preferir o Iron Maiden, cara. Pô, pra mim, todas as faixas do Iron Maiden são excelentes, né? A gente pode citar os clássicos ali, né? Mas não é só pelos clássicos, não. Acho que ele simboliza toda uma época. Pô. Era uma época romântica do ponto de vista metálico, né? Falando assim. Aquilo que o Rogério tinha falado sobre o Kiss, né, cara? Todo aquele vigor juvenil, né? A criatividade, né? A vontade de tocar, tudo isso presente ali é o que me faz decidir pelo Iron Maiden e não pelo Brave New World. Uma olhada rápida aqui nas faixas do Iron Maiden e vou dar o braço a torcer. Vou dar essa vitória aí para Iron Maiden, porque tem Transylvania, que eu adoro. Tem Prowler, Remember Tomorrow, Running Free. Eu não sei nem que estava na cabeça não, que Iron Maiden passa fácil. Agora que só temos os dois, vai ser na base das concessões mesmo. Excellent! Seguindo aqui para
segunda chave das quartas de final, outro clássico, meu amigo, agora o negócio tá pegando, Ricardo. Agora a gente tem Peace of Mind versus Seventh Son of a Seventh Son, meu amigo. E aí, qual a sua escolha? Puta que pariu, escolha difícil, cara. Realmente eu fiquei agora sem saber o que fazer. Se o Chris estivesse aqui, ele votaria no Seventh Son e ia facilitar as coisas pra gente, tá certo? Eu confesso pra você que eu estou de mãos atadas aqui, não sei o que fazer. Todos esses dois discos aí são igualmente bons para mim. Lança seus argumentos aí, tá? Né? Cara, é difícil demais, porque o Peace of Mind tem todas aquelas faixas, né? The Trooper, Where Eagles There, que eu falei já, mas eu acho que... cara, não sei. Eu vou ficar com Peace of Mind. Vou fechar os olhos aqui, vou pro Peace of Mind, que eu acho que pra mim teve uma importância maior na consolidação do Iron Maiden como uma das maiores bandas de heavy metal da época e do mundo e até hoje, né? Os Seventh Son eles já estavam mais consagrados e tinha mais espaço ali para poder arriscar um pouco mais, né? Um som um pouco mais diferente. Mas pra mim o Peace of Mind passa aqui, raspando, mas passa. Mais um aqui aqui foi nos pênaltis. Pronto. Eu ia falar que o Seventh Son, ele tem a própria faixa Seventh Son, né, que é um clássico absoluto. E tem The Prophecy, que é uma música que eu absolutamente assim, sou doido por essa música, né? Ela, pra mim, ela é alucinante, sem falar na história que ela conta. Por outro lado, o Peace of Mind, ele tem Revelations, né? Tem Where Eagles There, tem Flight of Icarus, pô, só tem, pelo conjunto da obra, o Peace of Mind passa pra frente. Verdade. Beleza, então, Peace of Mind passando aqui pra semifinal. E na próxima chave, mais outro clássico, né? Agora é só clássico daqui pra frente. Agora a gente tem Fear of the Dark e Power Slave, meu amigo Ricardo. E aí? Mais uma difícil, né, cara? Quer dizer, é difícil até certo ponto, né? Porque eu já tinha dito anteriormente aqui pra ti que eu considerava o Peace of Mind o melhor disco do Iron, né? Então, mesmo diante de toda a força do Fear of the Dark, eu vou votar em Power Slave. Eu acho que fazendo analogia aqui, eu acho que o Fear of the Dark ele começa lá com Be Quick or Be Dead, então faz um gol ali assim que dá um apito inicial, mas faltando 2 minutes to midnight, o Power Slave vai lá e vira o jogo e passa pra frente. É isso aí mesmo. Chegando aqui na última chave das quartas de final, mais um clássico, amigo, haja coração. Agora é The Number of the Beast versus Somewhere in Time, cara. Dramática situação. A torcida vibra, meu amigo, tá difícil agora. Cara, não sei, o The Number of the Beast. Eu tenho mais a afeição pelo The Number of the Beast. Eu acho que eu escutei mais o The Number of the Beast no decorrer da minha carreira de fã aí do Iron Maiden. Então, por questões meramente afetivas, porque o Somewhere in Time é um descasso também, mas eu já acho o Somewhere in Time um pouco mais, digamos assim, eu acho o Number of the Beast um pouco mais cru, eu gosto mais, também daquela, não tem como não citar a bateria introdução da bateria de Run to the Hills, né, que é cruzona ali. Então, Somewhere in Time já tem uns efeitos ali, é a primeira vez que eles usam teclado nas composições, que não tira nenhum mérito, mas a minha preferência vai pro The Number of the Beast. Cara, pois eu vou dizer o seguinte, viu? Como você já fez a concessão aí no Iron Maiden e eu não tenho mais muitos argumentos para rebater, eu vou fazer de conta que houve ali uma jogada ali, impedimento na área ali, o juiz não viu. Né? E o The Number of the Beast fez o gol. Mas no fundo que eu queria que tivesse feito o gol era o Somewhere in Time. Então, Number of the Beast passa aqui para enfrentar, meu amigo, semifinal agora para acabar os nervos. Vamos agora para semifinais. Meu irmão, tem um boteco ali só massa, só doido. É o boteco do rock, meu irmão. Primeira chave aqui decidindo quem vai pra final, Iron Maiden versus Peace of Mind. Eu não quero mais nem olhar, eu tô naquela fase já que tô fechando os olhos e seja o que Deus quiser. Eu acho que chegou a hora da verdade, né? E
todo o romantismo dos anos 80, ele vai sofrer um baque agora, né, cara, diante do Peace of Mind. Esse disco tem muita força, cara. Peace of Mind, ele talvez seja segundo colocado no meu ranking particular aqui dos melhores discos do Iron Maiden. Caramba, então eu também não tenho muito que... Caramba, tá difícil. Não tenho muito o que falar não, já falei que eu tinha que falar do Peace of Mind e do Iron Maiden. Então aqui vai ser um jogo apertado, jogo truncado, fechado, bola lá e cá, mas aí no finalzinho ali vai ser um gol suado que vai bater até na bunda do juiz, nas costas do goleiro para entrar, e o Peace of Mind vai passar para a grande final, cara. Certo. É muito forte esse disco, cara, muito forte mesmo. E na outra chave, meu amigo, tô tremendo aqui nas barras, tô suando, tá faltando cerveja aqui pra dar conta de tanta emoção, porque a gente tem na outra fase aqui simplesmente Power Slave versus The Number of the Beast. Eu não vou nem argumentar, eu vou fechar os olhos aqui, cara, e vou imaginar aqui uma disputa nos pênaltis aqui, onde todo mundo fez todos os gols, né, e por um incrível azar, assim, o The Number of the Beast chutou uma bola na trave. E quem passou foi o Power Slave. É verdade, aqui o jogo é duro, ou é um tipo daquele jogo, ou saiu 0x0 o jogo todinho, ou saiu 3x3, realmente foi pros pênaltis, e é aquele jogo que é definido nos detalhes, né, porque são dois escassos, meu amigo, cada vez que a gente tá falando aqui, de cada disco tá dando vontade de parar e escutar de novo cada um desses clássicos do Iron Maiden. Mas eu vou ficar com você, e pra mim o Power Slave é um disco perfeito, né? Ele tem todas as faixas, é aquele tipo de disco que você consegue ouvir de cabo a rabo, porque todas as músicas são sensacionais. Mas pra mim, além disso, o Power Slave tem um detalhe que mata a pau, que é a capa. A capa do Power Slave, puta que pariu, é um clássico também, cara. Sim, sim. Se a gente for comparar direitinho aí, essa capa aí já poderia ter sido critério de desempate já em jogos anteriores, né? Bem lembrado, viu, Sidney? Excelente. Verdade. Por isso que é bom a gente... Interessante fazer essa copa, porque cada vez que a gente vai falando vai surgindo mais detalhes, a gente vai lembrando de mais informações que ficaram esquecidas nas primeiras rodadas, e a gente vai precisando lembrar de mais detalhes para poder definir, né, ali realmente na ponta da chuteira quem é que passa para frente, porque quando chega nesse nível, que é alto nível de discos, né, de partidas, tem que ser no detalhe mesmo. Exatamente, cara. E agora nesse momento que a gente fica com aquela sensação de que pode ter sido injusto com algum disco numa rodada anterior. Aí não vale, aí não pode ser igual setor jurídico do Fluminense para entrar no tapetão, não. Passou. Vamos para a finalíssima? Finalíssima. Haja coração! Haja coração! Boteco do Rock. Voltamos em definitivo. Voltamos em definitivo para a grande finalíssima da primeira Iron Maiden World Cup, especial Boteco do Rock, pra gente aproveitar esse climão de Copa do Mundo e fazer essa brincadeira aqui, definir nossa opinião, qual o melhor disco de todos os tempos do Iron Maiden. A gente veio passando por todos os discos aí, fazendo as disputas em cada chave, e chegamos à grande final, depois de discos clássicos caídos pelo caminho em duras batalhas, mas chegamos à finalíssima com, de um lado, Peace of Mind, lançado em 1983, e Power Slave, lançado no ano seguinte, né, 1984, ali na época em que as bandas lançavam disco todo ano praticamente, às vezes mais de um disco por ano, Ricardo. É verdade, cara. E é uma época muito rica, pô. Se você for parar pra ouvir os discos que foram lançados aí, né, nessa primeira metade aí, você fica doido assim, coçando a cabeça, né? Muita coisa boa só naquela época. E um detalhe, hein? Sem ter todos os recursos tecnológicos que nós temos hoje, as bandas já produziam discos aí assim, descaradamente bons, né? Bons em todo sentido, bons demais, né? E não é à toa que ficaram justamente, que foram pra final justamente esses dois discos aí não, viu? Estou procurando aqui algum critério, estou tentando lembrar de algum critério que detalhe, que defina essa disputa aí no detalhe.
E eu acho que eu já consegui chegar aqui. Se eu não me engano, deixa eu procurar aqui na minha memória. Tem o Peace of Mind. Cara, eu tô lendo tua memória aqui. O Peace of Mind tem alguma faixa instrumental, Ricardo? Rapaz, o Peace of Mind não tem nenhuma faixa instrumental. Então eu acho que eu vou ficar nessa disputa com o Powerslave por esse critério que não é nada, ele é bem inusitado, mas geralmente, na minha opinião, músicas instrumentais às vezes são sacais, e o Powerslave ele tem uma música Lost for Words. Isso, exatamente. Que é como é que uma música, pra mim, na minha opinião, como é que uma música instrumental se transforma num clássico. Iron Maiden já tinha tido Transylvania, né? E repetiu a dose com o Lost for Words. Big Orra. Big Orra. Eu nunca entendi. Se algum ouvinte sabe o significado desse Big Orra, aí manda pra gente. Sei não, cara. Muito legal, né? Sim, pois é, né? Essa música é tão clássica que eles tocaram ela ao vivo durante muito tempo, né, cara? É difícil você ver as bandas incluírem peças ao vivo nas suas turnês, né? E o Iron incorporou essa música aí nas turnês. Eu me lembro daquele disco do Live After Death, né? Que é um dos grandes momentos do disco, quando eles executam esta música aí. Bom, cara, então pra gente fechar com chave de ouro a nossa Copa do Mundo do Iron Maiden aí, eu como eu já havia afirmado, né? O Powerslave, ele é o melhor disco do Iron pra mim. Eu levei muitos anos, assim, foram vários anos de reflexão, né, para chegar nessa opinião. E eu finalmente consegui responder para mim mesmo, né, justificar para mim mesmo porque é que o Powerslave, porque para mim ele é o melhor disco do Iron, né? E é muito simples, cara. É porque eu acho que foi o disco do Iron onde eles estiveram no momento mais criativo da carreira deles, né? E eles fizeram um disco, vou usar aqui uma palavra que vocês gostam muito, né? Eles fizeram um disco altamente coeso, né? Em todos os aspectos desse disco aí, ele é redondinho, né? Não tem nada fora do lugar, ele é perfeito em todo sentido. A produção é excelente, capa, todas as músicas são excelentes, né? Não tem muito realmente o que justificar. Se você for procurar por esses detalhes em outros discos, você não vai encontrar. Mas no Powerslave, sim. Beleza. Campeão. Então, por tudo isso e por ter uma faixa instrumental que virou clássico, que era tocada ao vivo, temos agora o campeão, melhor disco de todos os tempos do Iron Maiden, na nossa opinião de merda aqui, campeão da Iron Maiden World Cup, Powerslave, cara. Exatamente, cara. E ainda bem que você foi muito feliz em usar esse termo, nossa opinião de merda, né, cara? Porque de fato isso aqui só vale pra gente, né? E nosso objetivo mesmo é que os nossos ouvintes interajam com a gente, digam pra gente, na opinião deles, qual é o disco que eles considerariam que merecia ser campeão. E se eles não gostarem do Powerslave, digam pra gente também porque não gostam. Justifiquem aí, interajam. Beleza, então, obrigado por estarem conosco em mais um Boteco do Rock. Obrigado por tomarem mais uma gelada com a gente nesse especial Boteco do Rock Podcast. Ricardo, quer deixar algum recado aí? Você que está famoso nas redes sociais agora, nas internets, tem lugar cativo agora nos maiores blogs e sites de música pesada no Brasil. Como é que o pessoal faz para entrar em contato contigo? Aproveitando a deixa aí, se você quiser saber um pouquinho mais, não sobre mim, mas sobre música, você pode entrar lá no meu blog, no meu site, que é o stereotipo.com, e também acessar os conteúdos do blog no iplash.net, né, que é o maior site de rock e heavy metal da América Latina. E eu quero mandar também um abraço para os nossos amigos do site ironmaidenbrasil.com.br, maior site sobre Iron Maiden do Brasil, e principalmente o nosso amigo Alexandre Timóteo, que já participou comigo no final do podcast NHS, sobre um especial sobre Iron Maiden, e também nosso amigo Thiago Marques, que está aí sempre
na ativa, ajudando todo mundo a tirar dúvida das turnês e shows do Iron Maiden quando eles vêm para terras tupiniquins. É isso, Ricardo, por hoje? É isso. Isso aí, galera. Valeu, obrigado a todo mundo que ficou com a gente até agora. E botem nos comentários se você concorda ou não com a gente. Qual o disco que você acha que merecia ser escolhido como o melhor disco do Iron Maiden em todos os tempos? Qual o disco campeão dessa nossa Iron Maiden World Cup? Exatamente. E se você tiver aí uma sugestão sobre um tema que você considera relevante, também você entra em contato aí, deixa nos comentários aí, que é pra gente poder melhorar cada vez mais aqui esse podcast. Beleza, então bom final de Copa do Mundo aí pra todo mundo. Aproveitem. Quem não gosta de Copa do Mundo também vai curtir Iron Maiden, vai curtir rock, beba, tome uma cerveja. E beleza, até o próximo programa. Até mais, valeu. Abraço. É o golzinho do Panamá no final do jogo, mas pra mim aqui é um 7-1. Ó, se você tirar essa propaganda da porra desse podcast, velho, já não fale mais comigo. Já vai pros erros.